Vamos lá. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo, seguiu o exemplo do seu pai, Joás. Mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei seu pai. Importante, então, você se localizar, para você ir localizando a história. Estamos falando de Amazias, tá? Amazias é filho, né, de Joás, rei de Judá, reino do sul. Joás, aquele menininho que foi escondido no templo, Isso. que se tornou rei. Que fez o que Deus também agradou a Deus, né, até certo ponto. Você vê que o seu filho aqui a gente vê uma coisa geracional, tá? O seu filho seguindo, de certa forma, os passos do pai. Ele também fez o que o Senhor aprova. Mas não como Davi. Não como Davi. Né? Aquela coisa assim, ele podia ter ido um pouquinho mais, né? Um pouquinho além, tá? E ele fala, em tudo seguiu o exemplo do seu pai. Mas os altares não foram derrubados. Então, você veja assim que a importância de se derrubar os altares. Não adianta parar de fazer ali, porque assim, quando tem um altar, alguém vai continuar cultuando. Isso. Então pode até ser assim que o rei não cultuava, né? Que no caso o rei não estava cultuando ali e tal, coisa assim, mas permitia que outros cultuassem. Lembrando que esse altar a ser derrubado era o altar aos falsos deuses, às falsas doutrinas, tá? Observe que aqui fala assim, porque o povo continuava a oferecer sacrifício. E aqui eu quero chamar a atenção, pastor. Você veja como o sacrifício ele está presente em todas as religiões. Em todas as religiões, né? Isso significa o quê? É errado, então, né, na nossa crença, sacrificarmos? Não, a gente vê claramente que ele está presente em todas as religiões. Porém, nós devemos fazer os sacrifícios, tá, ao Deus verdadeiro e quando solicitado, né? Não por uma negociata. Aqui era muito nessa questão de negociata, né? Eu vou sacrificar algo em troca de algo. Tá? Isso aqui irritava profundamente Deus, porque Deus não era um Deus mercante, tá? Coisa que a gente vê muito comum. Hoje ainda muitas pessoas põem uma placa lá, né? Às vezes, né? Até de cristão, mas ficam negociando em cima do altar. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade então. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas do Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com esse desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acazes, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios e contratos no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho, Jeroboão, foi o seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei
a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Então vamos lá. A gente vê lá no verso 6, né, que a citação é que ele não mata os filhos. Ele matou Amazias, né? Ele matou aqueles oficiais que mataram lá, fizeram um cerco, uma conspiração contra, né, o seu pai. Mas não agora os filhos dessas pessoas. Tá? Lembra que era muito comum, a gente leu isso na história de outros reis, que matava-se o rei e matava-se toda a família, todos os filhos. Tá? Então aqui dá a impressão assim, puxa, né? Ele não matou, isso foi bom, isso foi ruim. O próprio texto explica, ele fala assim, ó, ele cumpriu o que está na lei de Moisés. Ou seja, talvez não é que ele não quisesse matá-los, exterminá-los, mas ele cumpriu o que estava na lei. Então, vemos aqui uma obediência. Agora, o que a gente vê que acontece é o seguinte, em um determinado momento, tá, o Amazias, ele enfrenta, né, os moabitas lá e vence eles, né, e conquista eles. Isso faz com que a soberba enche o seu coração e agora ele manda um recado, né, para Jeoás, que é rei de Israel, reino do norte, tá, dizendo que vai enfrentá-lo. Então, é justamente o versos 9, onde Joás daí faz aquele provérbio ali, aquela parábola ali, fala assim, olha, do espinheiro do Líbano, ele fala assim, olha, tudo bem que você venceu lá, né, uma guerra, mas não venha querer se meter com a gente que você vai se dar mal. E, mediante a toda a soberba que ele estava, né, achando que ele pudesse vencer, lembrando sempre o exército do norte foi em número maior do que o exército do sul, tá, do reino do sul, ainda que o reino do sul sempre esteve mais conectados a Deus do que o reino do norte. Mas enfim, ele acaba então indo, né? Indo não, na verdade, o Jeoás acaba vindo, tá? E agora ele vem e ele guerreia e conquista, né, agora o reino do sul, derrubando ali, fala, tantos metros de muro, enfim, e acaba que a gente começa a observar que há uma briga agora entre os irmãos, gente, porque reino do norte e reino do sul, nós estamos falando de um reino só que se dividiu, que era o reino de Israel, né, todo, que se dividiu em dois. Então eles começam a lutar entre eles, tá, até que finda-se, né, o tempo deles. Jeoás vem a falecer, né, ele captura o Amazias, versos 13, entendeu? E depois, ao versos 14, algo muito interessante, porque ele fala assim, que nessa captura ele apodera-se do ouro, da prata, dos utensílios do templo, tá, e leva, né, isso, e mais reféns, enfim, e volta para Samaria, que era a capital do reino de norte, tá? Faz a citação ali das demais atos, né, que estão no livro de Crônicas, tá? Diz verso 17, a quantidade de anos que Amazias viveu, 15 anos, né, depois da morte de Joás. E assim, queridos, vai mostrando que eles estão brigando entre irmãos, uma grande guerra entre os reinos, tá bom? Mas ainda há mais algumas coisas que vão acontecer. Acompanhe com a gente agora aí no verso 23, que vai falar sobre o reino do sucessor, né, de Joás. Dá uma olhada. De Amazias, perdão. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Ialde, estão escritos no registro histórico dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Tá, então, gente, aqui a gente vai ver a história de Jeroboão. Esse aqui, lembrando, esse aqui não é o Jeroboão filho de Nebate, esse aqui é o Jeroboão, que ele chama Jeroboão II, tá? E vai ver até outros depois. Ele assume o reino no lugar, né, de Joás, né, seu pai, ok? Ele fez o que o Senhor reprova, como seu pai também, né, tinha feito o que o Senhor reprovava, está no verso 24, tá?
porque fala que ele não se... o que ele fez que o Senhor reprova? Ele não se desviou dos caminhos, dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, né? Que levava Israel a cometer todo tipo de adultério, enfim, né? Agora ele fez algo bom, por incrível que pareça. O verso 25 fala que ele restabelece as fronteiras, tá? Então ele estabelece algumas fronteiras para Israel, tá? Conforme a palavra do Senhor tinha anunciado que isso iria acontecer através do profeta Jonas, né? O Jonas mesmo. Aqui fala Jonas, filho de Amitai. Se você já leu o livro de Jonas, você vai ver que está falando do Jonas mesmo, lá aquele da baleia, lá que foi engolido pela baleia. É esse mesmo, tá? O verso 26 mostrava um pouco o povo, como estava o povo, porque fala assim, o Senhor viu... escravos quanto os livres estavam em sofrimento. Amargura, sofrimento, né? Ou seja, era um cenário terrível que estava acontecendo. Uma distância realmente muito grande de Deus, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. A gente viu o povo aqui realmente assim, perdido, pode-se dizer assim, tá? E o verso 29 fala que Jeroboão também morre, também, né, usa o termo descansou, né, com os seus antepassados, tá? E seu filho Zacarias vai sucedê-lo, tá? Nós estamos então, queridos, a partir de amanhã, você vai ver que amanhã vai citar mais reis ainda, agora vai começar, as histórias vão ficar um pouquinho mais curtas, né, mas para citar os demais reis até o final, né, desse império, desse tempo monárquico, tá? Até que, na verdade, ele encerra, vocês vão ver que ele vai encerrar, né, o povo de Israel sendo levado cativo. Então, assim, o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus está o tempo todo tentando ser longânimo, né? Pode ver, até mesmo aqueles reis, aquelas autoridades, né? A cada pai, a cada mãe, a cada homem, a cada mulher que nasce, Deus ele dá chance de se arrepender dos pecados dos seus pais, né? Fazer certo, né? De fazer o que agrada a Deus. Mas o ser humano ele persiste em cometer as mesmas falhas, tá? Então a gente quer extrair como lição de hoje, tá? Isso para nós, né? Que nós possamos entender o seguinte, tá? Os nossos caminhos, né? Os nossos pecados não precisam ser os mesmos pecados dos nossos pais, tá? Nós precisamos seguir os caminhos como foi lá, os de Davi e não os de Jeroboão, né? Temos que ter um coração segundo o coração de Deus, como Davi. Então que você e eu possamos buscar isso, né? Porque estamos com isso abençoando a nossa descendência, abençoando as nossas gerações. Então, em meio a tantos cenários, tá? Que a gente possa sempre buscar, né, aquele que a palavra do Senhor nos ensina, que é o que é a nossa proximidade com o Senhor, tá bom?